Por que será que existem leis que dizem quanto tempo a gente pode trabalhar ou quanto deveria ganhar? E se não existisse nada disso? Hoje a gente vai entender a razão de ser do direito do trabalho aqui no Brasil. É uma história que começa com uma pergunta bem simples, mas que tem um poder imenso. Já parou para pensar nisso? Um mundo do trabalho sem regra nenhuma, sem jornada máxima, sem salário mínimo, sem o menor pingo de segurança. Seria um caos, né? Pois é, isso não é nenhuma fantasia. Foi exatamente esse cenário que deu origem à necessidade de se criar o direito do trabalho. Então, para a gente entender a solução, a gente precisa primeiro entender o problema. Vamos voltar um pouquinho no tempo para esse mundo sem regras e dar uma olhada nas condições que fizeram das leis trabalhistas uma coisa, assim, urgente. Olha, antes das fábricas, o trabalho era de outros jeitos, não é? Tinha a servidão, as corporações de ofício, mas aí veio a Revolução Industrial e virou o jogo completamente. De um lado, os donos das máquinas, das fábricas. Do outro, uma massa de gente que só tinha a força de trabalho para vender e, com isso, sobreviver. Essa divisão criou uma dependência total e um desequilíbrio de poder gigantesco. E essa lógica nova, focada no lucro acima de qualquer coisa, acabou gerando uma exploração brutal. Pensa só: salários de miséria, jornadas de trabalho que não acabavam mais, ambientes perigosíssimos. Esse choque, essa briga entre os interesses do capital e a simples sobrevivência de quem trabalhava, ficou conhecido como a questão social. A coisa chegou num ponto de ebulição. A sociedade precisava de uma resposta. E qual foi a resposta para essa crise toda? Não foi mais máquina, não. Foi uma ideia. Uma ideia que, para a época, era radical. A de que a lei tinha que intervir para proteger quem trabalha. A situação ficou tão, mas tão insustentável que aquela ideia antiga de que o Estado não devia se meter na economia começou a ruir. Ficou óbvio que alguém precisava intervir. E o objetivo era criar uma igualdade perante a lei, sabe? Para compensar aquela desigualdade económica absurda, protegendo o lado mais fraco da história, o trabalhador. Essa mudança é a chave de tudo. Antes, a relação de trabalho era um jogo totalmente desigual, com um dos lados ditando todas as regras. O direito do trabalho entra em cena como se fosse o manual desse jogo, estabelecendo limites, condições mínimas e, o mais importante de tudo, garantindo a dignidade de quem trabalha. Ok, até aqui a gente entendeu o porquê de existirem essas leis. Mas o que é exatamente o direito do trabalho? Qual é o foco dele? E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental. O direito do trabalho não serve para todo e qualquer tipo de atividade. Ele não se aplica a um profissional autônomo, por exemplo, ou a um trabalho voluntário, a um serviço bem pontual. O foco dele é muito, muito específico. A relação de trabalho que tem subordinação, que é o que a lei chama de empregado. Para entender bem a estrutura, dá pra gente pensar no direito do trabalho como uma casa, sabe? Uma casa que se apoia em 3 pilares essenciais. Vamos olhar para cada um deles. O objeto, ou seja, o foco, é a relação de emprego. Os sujeitos são as duas partes da história, o empregado e o empregador. E o fundamento, a base de tudo, a razão de existir, é a proteção do empregado, que é visto como a parte economicamente mais fraca. E esse fundamento, essa ideia de proteger, é a alma do direito do trabalho. O nome disso é princípio protetor. Toda a lógica das leis trabalhistas nasce daí, de reconhecer que existe um desequilíbrio de poder e usar a força da lei para, de alguma forma, nivelar o campo e garantir mais justiça. Então, essa história toda, que começou lá na Europa industrial, também tem um capítulo super importante aqui no Brasil. Como é que esses princípios de proteção chegaram e se firmaram por aqui? A evolução no Brasil tem umas datas bem marcantes. Antes de 1930, a proteção ao trabalhador era quase nada. Só umas leis soltas. A criação do Ministério do Trabalho, naquele ano, já muda o cenário. Mas o grande passo mesmo veio em 1943, com a CLT, que finalmente juntou as regras num lugar só. E o ápice de tudo foi a Constituição de 88, que pegou muitos desses direitos e transformou em garantias fundamentais. A importância da CLT é, sério, gigantesca. Antes dela, era uma coxa de retalhos de leis, decretos, uma confusão. A consolidação veio e botou ordem na casa, criando um código único que fez da proteção do trabalho uma realidade bem mais concreta no dia a dia do país. Então, a gente viu a história, a estrutura, mas e hoje em dia? Qual é o propósito dessas leis no mundo que é tão diferente daquele das primeiras fábricas? As funções principais continuam as mesmas, super atuais.
A função social, que é garantir dignidade. A função económica, que é assegurar que o trabalho gere sustento e faça a sociedade girar de um jeito mais justo. E, claro, a sua essência, a função protetora, que é ser um escudo contra a exploração. E a gente termina com uma reflexão para o futuro. O mundo do trabalho não para de mudar, né? Com novas tecnologias, novos modelos de contratação. O grande desafio agora é pensar como é que aqueles princípios de proteção que a gente viu aqui podem e devem evoluir para continuar garantindo justiça e dignidade para as próximas gerações. Fica aí a pergunta.